Olá, meus caros amigos. Após aqui alguns problemas técnicos, mais uma vez cá estamos ao final do dia no canal A Cor do Dinheiro de Camilo Lourenço, dia 7 de setembro de 2023. Retorno após uma pausa de férias, espero que as vossas também tenham sido excelentes e há aqueles que ainda não tiveram umas boas férias. Isto, uma pessoa retorna da pausa e parece que a silly season não tem fim. O que se tem passado com a reunião do Conselho de Estado não traz propriamente grandes novidades relativamente ao funcionamento do Partido Socialista. Se bem recordo, e se vocês também com certeza se deverão recordar, o primeiro episódio desta novela, que acabou com a ida do Primeiro-Ministro para um jogo de futebol, que é algo que é a obrigação do Primeiro-Ministro, não é verdade? Como nós sabemos, é ir e assistir a jogos de futebol, não estar em conselhos de Estado. Mas, como eu dizia, e se bem se lembram, este episódio deu um lugar agora, recentemente, a este outro episódio da novela Belém São Bento com o AMU do Sr. Primeiro-Ministro. Não falou durante o Conselho de Estado, não respondeu oficialmente às críticas e às contestações dos senhores conselheiros e ainda vem dizer, como é o das latas, não é? Como é também seu apanágio, que a diferença de opinião faz parte da democracia e, claro, diz isto depois de indiretamente chamar-se a si próprio e aos outros de macacos, porque não sei se perceberam ou se ouviram a expressão que o senhor Primeiro-Ministro utilizou, que para que o Estado funcione bem, cada um deve estar no seu próprio galho. Foi mais ou menos isto que ele disse. Ora, obviamente, com certeza ele não se estaria a referir a passarinhos, não é? Todos nós sabemos o ditado, cada macaco no seu galho. Bem, que há muitos portugueses a dizer que o governo é um circo e que a Assembleia da República é um zoológico, isso é verdade, há muitos a dizer isto. Agora, se o próprio Primeiro-Ministro dizer e dar a entender que são todos macaquinhos, isto para mim é que é novidade. Passando os trocadilhos, esta realidade, este silêncio do Primeiro-Ministro, no fundo não me surpreende. Não acho que seja surpreendente. É a tática habitual do Partido Socialista. Quando este é confrontado com os seus erros e quando se lhe pede contas e satisfações, fogem para a frente, não dá respostas, diz que no fundo está a ser perseguido e que o partido está a ser alvo de cabalas e agora tem a desculpa esfarrapada das fugas de informação. Quando nós sabemos que no passado sempre houve fugas de informação e quando estas beneficiavam os socialistas, ninguém se queixava, não é verdade? Como foi o caso, por exemplo, da dissolução do Parlamento em 2021, em que o Conselho de Estado assim o aprovou e na sequência da não aprovação do Orçamento de Estado, como bem se deverão recordar, entre muitos outros casos, principalmente então quando formos mais para trás, na altura de Pedro Passos Coelho, sabemos bem que o Partido Socialista não se queixava de fugas de informação. Mas não tenham dúvidas que esta estratégia é típica de António Costa. Não fala para não se comprometer e, claro, o assunto na comunicação social é exatamente isto. Ele não ter dito nada quando o que se deveria comentar é exatamente as respostas a todas estas confusões que, no fundo, ele não deu. Os escândalos que envolvem o governo e, aliás, o pedido de indemnização agora de 5,9 milhões de Christine pelo despedimento da TAP é apenas um de muitos. E estes escândalos não são debatidos com rigor, com profundidade e com sentido de Estado, que é isto que falta ao nosso Primeiro-Ministro. Além disso, a vergonhosa figura de levar o programa de habitação a Bruxelas e que nos, enfim, cobriu a todos de vergonha, também foi pensado, assim como esta visita que ele vai fazer ao Papa no final do mês. E foi pensado porquê? Porque, como se consegue perceber, todas as movimentações do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, de há mais de um ano a esta parte, já tem vindo a ser realizado, mas principalmente no último ano, é de governar mais para o exterior do que para
o país do que para o interior. E é bastante evidente para mim, mas não só para mim, mas para a maioria dos analistas da situação política atual, que o seu comportamento indicia uma linha. Que é tentar encontrar e tentar arranjar um cargo fora de Portugal. Isso aí é mais do que evidente. Enquanto isso, o caos está instalado, não é verdade? Já foi noticiado recentemente que os portugueses não ganham o suficiente para cumprir com as suas despesas, mas também não era preciso haver nenhuma notícia porque já tínhamos percebido isso. Todos nós já percebemos que é exatamente esse o clima do país. Não há médicos de família, não há médicos nas urgências, não há obstetras, não há aulas, não há transportes suficientes, os impostos são altíssimos e a realidade é que as promessas do governo socialista não são cumpridas, aliás, nunca foram. Isto é mesmo o seu modus operandi. Veio a Academia Socialista esta última quarta-feira, em Évora, a prometer mais Eldorado, nomeadamente aos jovens. Porquê? Porque, obviamente, estão à procura do voto fácil, evidente, não é? Os jovens podem andar a viajar pelo país, vão receber a devolução das propinas por cada ano que fiquem e que se mantiverem em Portugal após o curso. Cá entre nós, no fundo, é óbvio que fazem uma licenciatura de 3 anos, permanecem outros 3, recebem as propinas de volta na totalidade e depois vão-se embora. Porquê? Porque o nosso salário mínimo é é metade do salário mínimo de França, é quase um terço do salário mínimo da Holanda e, obviamente, o custo de vida é praticamente ela por ela e não lhes compensa permanecerem em Portugal, como é evidente. E, portanto, não vai ser assim que se vai reter a pseudo-geração mais bem preparada de sempre. Para quem concluir a escolaridade obrigatória, vai receber um passe que durará uma semana para poder viajar por Portugal, ficar alojado durante essa semana na pousadas de juventude, 4 bilhetes de viagens da CP, para, segundo o Primeiro-Ministro, poder conhecer a diversidade, a riqueza, a beleza e o interesse do nosso país. Ora, ele esqueceu-se, por exemplo, que prometeu a criação de 12 mil camas em residências universitárias entre 2019 e 2022 e não cumpriu. Não é? E depois volta a anunciar que vão-se fazer 26 mil camas para até 2026, não tendo cumprido nenhuma das outras, não é? Algumas destas camas novas que estão a prometer vão ficar, por exemplo, na Anadia. Na Anadia. Que não tem nenhuma universidade. Portanto, residências universitárias na Anadia, que fica a 30 km da universidade mais próxima. Portanto, é óbvio que, para além de não cumprirem promessas, ainda por cima têm ideias peregrinas e completamente ineficazes. Bom, após muitas mais desculpem a expressão, tretas, mentiras, porque promessas que são veiculadas e que não são cumpridas acabam por se tornar mentiras. Houve muitas outras, mas o nosso tempo também já está escasso. Portanto, para a semana voltarei a falar convosco e até lá, boa semana, força, muita paciência para aturar este governo, as suas incoerências e esperemos com menos problemas técnicos da minha parte. Uma boa semana, até breve.